Bem-vindos ao canal Insights. Hoje nós temos a honra de termos esta conversa com Sister Gayatri Narayan. Sister Gayatri, ela vive em Nova York, em Queens, e ela tem dedicado, na verdade, a sua vocação é que pelos últimos 50 anos ela tem se dedicado a entender as verdades essenciais e práticas espirituais. Dedicou sua vida e serviço para a transformação interior da consciência, com foco nas dinâmicas de relacionamentos entre a alma, Deus, alma e outras almas. Este poder do seu relacionamento com Deus faz parte da sua experiência e para ela é nesse ponto que a transformação acontece e se manifesta em todos os outros relacionamentos. Eu acho, Sister Gayatri, que nós poderíamos fazer uma conversa somente sobre a sua apresentação, porque ela é tão interessante em tantos aspectos. Muito bem-vinda ao nosso canal e muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Patrícia, por me convidar, e eu acho que eu vou desfrutar muito desta conversa com você. Você tem dedicado muito do seu tempo no serviço que você presta nas Nações Unidas. E eu gostaria de começar perguntando alguma coisa sobre esse trabalho que você faz lá. Por exemplo, nós sabemos que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 21 de dezembro como o Dia Mundial da Meditação. A minha pergunta é: qual é a relevância dos tópicos propostos pelas Nações Unidas para diferentes dias do ano, porque há diferentes tópicos para diferentes dias, por exemplo, Dia Internacional do Yoga, e como é que as pessoas normais, como é que elas podem realmente se conectar com esses tópicos, fazer o melhor uso deles, praticá-los? Qual é a sua experiência a respeito disso? Bem, eu sinto que os dias das Nações Unidas, eles têm o objetivo de focar em um aspecto em particular, aumentar ou elevar a consciência, conectando o mundo com aquele aspecto. Por exemplo, eles escolheram tópicos para os dias baseado em recomendações dos governos. Para que um dia seja declarado assim nas Nações Unidas, ele tem que ser chancelado por um grupo de governos. E aquele dia, então, ele passa por diferentes passos dentro desse processo. Ele chega, então, na Assembleia Geral com uma declaração onde é decidido se ele será adotado. As pessoas, elas se conectam com esses dias, elas deveriam se conectar com esses dias, mas a sua pergunta é como, de que forma? Então, nós, somos organizações que representam as pessoas. E, sendo uma organização afiliada às Nações Unidas, isso faz parte da nossa parceria, da parceria que nós temos que pegar estes dias, uma das áreas em que nós trabalhamos nas Nações Unidas, há muitas outras áreas, mas esses dias internacionais ou semanas internacionais, nós informamos as nossas comunidades ao redor do mundo. Ou veja, no dia 21 de setembro existe alguma coisa chamada Dia Internacional da Paz, porque a paz é um princípio no qual nós acreditamos e nós, inclusive, trabalhamos e trazemos às Nações Unidas. Vamos elevar a consciência ao redor do mundo, através dos nossos centros, através das pessoas que fazem parte da nossa organização. Vamos elevar a consciência sobre o que significa paz. Para nós, paz é alguma coisa que você experimenta na sua prática, na prática de meditação. E como que isso ajuda? Como você disse, no dia 21 de dezembro, eles agora, nesse ano de 2024, declararam esse dia como o Dia Internacional da Meditação, o Dia Mundial da Meditação.
quando eu falei com um dos embaixadores que, na verdade, estava chancelando este dia nas Nações Unidas, eu disse: por que um dia de meditação quando você já tem um dia para o yoga? E ele disse: yoga é diferente de meditação. Ele disse: yoga está associado com posturas físicas, com respiração, com todas as outras áreas do bem-estar. Mas a meditação, na verdade, ela foca, é uma prática para eliminar coisas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Mas a meditação sempre é alguma coisa que é feita no nível da alma, no nível da mente e no nível espiritual. E ele sentia que isso precisava ter um foco, ter um dia dedicado para isto. Então, por que não tornar este dia conhecido dos nossos constituintes? A Índia, por exemplo, está fazendo uma meditação de 24 horas através de um dos principais canais deles, que são os BKs, para promover isto não apenas para os BKs, mas para a Índia inteira. A mídia social é um outro método de fazer isto. Outro método é que no Reino Unido eles estão fazendo alguma coisa e aqui nos Estados Unidos também estamos fazendo alguma coisa. Então, a nível de continentes, diferentes continentes, nós focamos nesse dia, tornamos as pessoas conscientes de formas que elas possam participar desse dia. Mas neste dia de meditação em específico, porque é o solstício do inverno, para aqueles que têm 4 estações, então é o solstício do inverno que acontece no dia 21 de dezembro. E é o dia no qual também nos diz que não apenas é o dia 21 de dezembro, o dia mais curto do ano, mas ele também nos conduz para o começo de um novo ano. Então, é uma fase de transição. E agora, nesse momento, o mundo está passando por muito tumulto, por muitas crises, por muitas diferentes ondas de estresse e ansiedade. E nós sentimos que o que estava sendo oferecido não deveria apenas ser um evento que acontece no dia 21 de dezembro, mas como é que nós poderíamos sustentar isto para as pessoas? Então surgiu uma iniciativa na Costa Rica, através dos jovens da América Latina. Eles é que estão desenvolvendo esse programa, que é chamado um desafio de 21 dias, porque os jovens gostam de desafios. E eles então estabeleceram esse desafio de meditação. Basicamente, os jovens vão conversar sobre quais valores e quais virtudes são importantes para desenvolver capacidade espiritual e resiliência, e como, quando nós praticamos através de nos concentrarmos nestas virtudes que são inatas no seu ser, como que isto dá para você uma perspectiva completamente diferente e, na verdade, liberta você da ansiedade, do estresse, da tensão, do desânimo e, na verdade, atua como um amplificador da alma, amplifica a capacidade da alma e traz esperança que vem dessa mudança da consciência, dessa mudança de perspectiva, para ser capaz de ver alguma coisa de forma diferente e permitir que aquela luz entre no meu coração e sentir de forma diferente. E isso vai criar tal diferença quando eu vejo a situação do mundo. Então, é assim que nós celebramos os dias, elevamos a consciência e incluímos as pessoas ao redor do mundo, não apenas os constituintes da Brahma Kumaris, mas a Brahma Kumaris faz parte de outras organizações, trabalha em parceria com outras organizações da sociedade civil. Muito interessante pelo que você disse. Você mencionou que o mundo está passando por tanto tumulto e por tantas tensões crescentes e conflitos, e você mencionou um pouco sobre como a meditação pode ajudar no nível individual. Como de fato a meditação pode ajudar o mundo? É através dos indivíduos que nós vamos ajudar o mundo, ou é através de transformar a vibração do mundo
qual é realmente o impacto da meditação que eu mesmo, praticando meditação em casa, como é que isso de fato vai impactar a situação do mundo? Veja, nós vivemos num mundo no qual há pessoas que habitam esse mundo e também há um planeta que é o palco onde nós atuamos. E essas são as duas dinâmicas que estão em ação. E se todos os seres humanos repentinamente fossem removidos do planeta, eu acho que o planeta tem a sua ordem natural o suficiente, a energia no planeta tem uma ordem natural a partir da qual ela move do caos para a ordem, a lei da entropia. Então o planeta faria aquilo ou fará aquilo naturalmente. Mas quem é que está causando os problemas para o planeta? O planeta, as leis naturais do planeta, quando elas são aplicadas a mover-se, por exemplo, da ordem para a desordem e de volta para a ordem, ela fará aquilo de forma muito pacífica, ele fará isso através do seu curso natural. Mas quando você coloca seres humanos no planeta, quando você coloca as pessoas no planeta, então por que as pessoas estão tendo um controle ou exercendo um controle sobre o planeta? Isso está confundindo toda essa ordem natural do planeta. E aquilo que deveria ser uma ordem natural, da desordem para a ordem, nós chamamos isso de calamidades naturais, e nós estamos tendo problemas com isso. Mas o que nós não vemos é a nossa contribuição para estas forças, para o aumento destas forças, estes fenômenos naturais que acontecem dentro da matéria. Então, o que nós temos que fazer é porque nós somos seres humanos, somos pessoas ocupando este planeta, populando este planeta, usando o planeta, tomando muito mais daquilo que nós necessitamos do planeta, abusando do planeta. Nós temos que sentar e perguntar a nós mesmos essa pergunta, fazer a nós mesmos essa pergunta. O que nós fizemos? O que fizemos com o nosso habitat? Por que nós estamos destruindo ele em tal forma exponencial? Quem é que está causando a crise? Quem está causando a angústia? De onde toda essa tensão está vindo? Quem está gerando violência? É o planeta ou são as pessoas? Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, tem que ser a população como um todo, os 8 bilhões de pessoas vivendo neste planeta, que reconheçam que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o planeta. E porque nós somos sistematicamente tanto em desordem, porque o sistema está sob estresse também, os sistemas estão sob tensão. Então, nós somos aqueles que movem e sacodem o sistema. E, portanto, nós temos que dar um passo atrás e dizer: que mudança eu quero ver no mundo? E aquela mudança, qualquer que seja aquela mudança, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. Você não pode sair lá tentando primeiramente consertar o mundo, porque nós já fizemos isso por um longo período de tempo, e cada vez nós tentamos consertar o sistema, porque tentamos consertar um sistema quebrado, o problema se torna maior e melhor, maior e maior. Então nós temos que perguntar a nós mesmos: como é que nós complementamos primeiramente, como é que nós tentamos consertar este sistema ao primeiro perceber quais são as causas do problema no sistema? E estas causas é porque nós criamos uma ruptura no sistema da alma, no sistema que está trabalhando junto com a natureza, mas que de fato é separado da natureza. E nós chamamos isto a alma, ou o eu, ou a vida, ou o ser. Então, nós temos que começar, a meditação, ela nos diz isso. Veja, quando você começa a olhar para as coisas a partir de dentro para fora, você vai começar a se mover
naquela dimensão na qual você verá duas coisas. Uma coisa é a dimensão dentro da alma humana que de fato está causando os problemas, e para fixar ou consertar aqueles problemas, será que eu posso retornar para uma dimensão que é mais elevada do que aquela que causou o problema? E aquela dimensão mais elevada do ser é a dimensão da qual as soluções emergirão. Então a meditação, ela está dizendo: eleve o nível da sua consciência, eleve o seu estado de consciência, eleve o estágio a partir do qual você quer atuar, porque o mundo é como se fosse um palco, mas existe um palco interno a partir do qual eu quero atuar, que é chamado o nível mais elevado, o campo mais elevado através do qual eu vou atuar. E quando eu me movo para essa dimensão mais elevada dentro de mim, eu começo a perceber que cada indivíduo está colaborando com um problema coletivo no mundo. E eu não posso consertar o quadro todo, mas isso não significa que eu deveria estar descapacitada, que eu deveria me tornar uma vítima, mas de num pequeno nível, eu posso começar com pequenos passos dentro de mim mesma, de forma que eu possa mudar as minhas respostas para um sistema, ao invés de ficar acusando o sistema, acusando os outros, e me tornando uma vítima do sistema. Então, quais são esses pequenos passos que eu posso dar para fazer a diferença? E o primeiro sistema que nós podemos criar diferença é no sistema em que eu, a alma, estou no corpo que eu ocupo. Eu, o ser humano, ou eu, aquele que faz. Então, nós começamos a ver este tipo de espaço. Eu sou um ser humano antes de ser aquele que faz alguma coisa. E antes de fazer alguma coisa, deixe-me olhar e observar a qualidade dos meus pensamentos. Deixe-me observar o meu estado de ser. Será que eu estou vindo a partir de um estado de ser de violência, de raiva, ou estou vindo a partir de um estágio pacífico, com entendimento, com aceitação? E qual é o nível mais elevado a partir do qual eu quero atuar? Quando eu entro na ação, que consequências eu quero que retornem para mim? Ou eu vou atuar a partir desse estágio de ignorância em que não importa o que eu faça, nada retornará para mim? Se eu fizer uma coisa ruim, não importa, porque aquilo não vai voltar para mim, vai para as outras pessoas e se resolve? Não, eu começo a entender as coisas de uma forma mais responsável antes de responder. De outra maneira, eu simplesmente deixo que a minha vida reaja e isso volta para mim. Então eu sinto que mais e mais indivíduos estão dando um passo além nesse tipo de consciência através de muitas formas de meditação, muitas formas de práticas contemplativas, muitas formas de práticas reflexivas, e elas estão começando a ver, veja, eu me recuso a ser uma vítima do meu próprio corpo, dos meus relacionamentos com aquelas pessoas que são próximas a mim, os relacionamentos da minha comunidade, os relacionamentos no meu país, no mundo, e nós começamos a viver de uma forma mais proativa, uma vida mais proativa, onde nós começamos a mudar a nossa consciência, do nível de consciência, nossa atitude, nossas percepções, nossas ações. Nós vivemos numa cultura completamente diferente, não uma cultura que é definida pela violência e pela exclusão de outros, mas começamos a criar um tipo diferente de consciência. E quanto mais as pessoas são inspiradas por fazer isto, então é uma questão geométrica que vai aumentando, se move de 1 para 11 para 111 e simplesmente continua a se tornar maior e maior. E essa é a esperança que a espiritualidade traz através das práticas de meditação, que nós podemos de fato mudar, nós podemos mudar o nosso mundo ao mudar a nossa consciência, através dessa mudança na consciência.
E é isso que significa transformação. Eu tenho certeza que todos que vão assistir essa entrevista e esta conversa ficarão muito inspirados, mas o que você está dizendo de fato é que essa prática de meditação ajuda você a refletir. A partir dessa reflexão, você é capaz de entender mais a respeito da sua responsabilidade. Você não é uma vítima, mas você pode atuar de forma ativa na situação do mundo e, ao mesmo tempo, faz com que o seu senso de realidade se torne muito mais amplo. Não é apenas uma pequena realidade na qual você está, mas faz com que você realmente se sinta parte desta família global, digamos assim. Você falou muito a respeito da prática da meditação e eu sei que a meditação que você pratica é chamada meditação Raja Yoga. Há diferentes práticas e diferentes possibilidades de meditação, mas o que é singular em termos da meditação Raja Yoga e por que você escolheu esta prática para você? Bem, eu escolhi a meditação Raja Yoga porque ela é baseada no conhecimento, ela é baseada no entendimento, ela não é uma presunção, não é baseada em mantras, não é apenas baseada em qualquer tipo de pensamento, mas é a respeito de entender o conhecimento, portanto é baseada no conhecimento. E outra razão pela qual eu escolhi a meditação Raja Yoga é porque ela fala muito sobre tempo e identifica o tempo como sendo muito benevolente. Na verdade, o tempo é um aliado seu. Você não está trabalhando contra o tempo. Ela redefine tempo a partir de uma perspectiva linear para uma perspectiva cíclica. E isso é fascinante quando você trabalha com alguma coisa como a meditação Raja Yoga e você começa a ver as coisas em 3 dimensões e de forma cíclica, ao invés de simplesmente de uma forma linear. E essa é a outra razão, o tempo. E outro aspecto é que onde essa transformação de fato acontece? A transformação acontece dentro de uma conexão entre a alma, o ser espiritual e Deus. A fonte suprema, o divino, ou qualquer palavra que você queira usar. Então, quando a alma entende a si mesma e então entende que este é o tempo, chamado do tempo, e esse chamado do tempo é permitir que uma transformação sutil ocorra, e isso só pode acontecer quando eu me conecto com o Ser Supremo, então eu sei que quando eu me sento em Raja Yoga, nessa prática de meditação, existe uma transformação sutil que está ocorrendo dentro de mim. E essa transformação, ela é como se fosse uma passagem. Eu estou passando ou atravessando de uma consciência material que eu adquiri e na qual eu me tornei presa, e eu me torno mais em sintonia com a minha consciência sutil interior, e eu me torno mais consciente de que eu sou esta centelha viva que dá luz para o meu ser inteiro. E nessa consciência sutil, eu sinto um relacionamento direto e muito próximo com a fonte. E eu sinto que a corrente que vem em mim a partir desta conexão próxima com a fonte, eu experimento isto como sendo purificador e como sendo transformador. E então, o que ocorre nesta meditação, e por que eu gosto tanto dela, é porque é um movimento dinâmico que ocorre. Eu percebo que há alguma coisa nova sendo criada dentro de mim. Alguma coisa nova
está sendo, é algo autossustentável, que se sustenta em mim, e aquilo que é adquirido remove todas as camadas que têm que ser removidas. Eu solto daquela identidade adquirida e eu retorno para aquela identidade que é verdadeira. Então essa dinâmica também é lembrada como a dança da criação, na qual este movimento sutil que está acontecendo é que o meu eu autêntico está recriando o meu eu verdadeiro. Então, o sustento que está sendo recebido é um sustento que me diz que esta nova identidade é baseada na emergência de direitos espirituais básicos, por exemplo, o direito de experimentar paz, o direito de ser pacífico e permitir que a paz dos outros também aconteça. Não é que eu vou ser pacífica e aí eu vou ser violenta com os outros, porque essa não é a lei inata da criação e da sustentação. Se é espiritual por natureza, aquilo que é bom para mim também deveria ser bom para os outros. Esta é a regra dourada. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, se eu quero que a minha paz seja sustentada, eu não quero que ninguém seja violento comigo ou que remova aquela paz. Então, eu tenho que estender isto para os outros. E este é um aspecto muito sutil que se aplica aos relacionamentos. Qual seria esta nova criação das minhas qualidades inatas emergindo para mostrar o meu eu autêntico? Eu sustento isto a partir da forma como eu relato isso para as pessoas, para as coisas vivas, para o planeta. Eu começo a trazer isto, ou seja, eu adorno com uma consciência muito bonita, eu adoto uma consciência muito bonita, que é muito dinâmica, que é transparente, que é muito iluminadora. E é uma consciência muito rica. E aí o que acontece é que todas as coisas que são grosseiras dentro de mim, eu começo a transformá-las. E você transforma de uma identidade adquirida, e essa identidade adquirida porque você não sabia como sustentar a sua paz, e aí você ficou com raiva, você não sabia como sustentar o amor verdadeiro e você desenvolveu apego, não sabia como cuidar e compartilhar e se tornou ganancioso, não sabia como estar com as pessoas em relacionamentos e você começou a controlá-las. Isso é chamado luxúria. Você não sabia como ser humilde e respeitoso e você substituiu isso com arrogância e ego. Então essas são as identidades adquiridas que criaram camadas que escondem a nosso eu verdadeiro e autêntico. E o que acontece é que para cada uma delas existe um direito espiritual inato. E esse direito espiritual da paz, quando ele emerge, ele reduz a porcentagem da raiva que eu tenho carregado ao longo dos anos. E quanto mais eu trabalho a partir desse estado de paz internamente, menos eu vou usar o meu poder de uma forma destrutiva. Eu vou usá-lo mais de uma forma construtiva, porque é um tipo diferente de paz. Não é a paz no mundo que é a ausência da guerra, mas é uma paz baseada na transformação, reconhecendo que aquilo que eu não preciso mais e substituindo aquilo por aquilo que eu preciso. E uma das coisas mais bonitas, uma das qualidades intrínsecas mais bonitas que nós temos e que emerge, e que eu acho que é muito, muito útil nos relacionamentos humanos e muito curadora para o coração, é o amor. E quando aquele amor emerge de dentro de mim, eu não tenho nenhuma outra razão para ficar segurando coisas, especialmente pessoas, para sufocar os meus relacionamentos. Porque amor é doação, amor é
doar um direito muito importante, que é dar para outra pessoa a permissão para ser quem eles são, sem você impor a eles a forma como você gostaria que eles fossem, baseado nas suas necessidades. Então, a meditação que eu adoro no Raja Yoga é que todas as minhas necessidades são preenchidas através da autorrealização, da realização de Deus e do reconhecimento de que o tempo está facilitando este processo tridimensional que está acontecendo dentro da alma e que está recriando a sua identidade verdadeira, o seu eu autêntico e sustentando aquilo que é verdade, verdadeiro e duradouro dentro de mim, e tornando isto forte e soltando todas as limitações que eu carreguei a partir da minha identidade anterior, que me tornou uma vítima das pessoas, dos sistemas e mesmo do meu passaporte. Eu me tornei uma vítima até mesmo do meu passaporte, porque as pessoas me julgam com base no passaporte que eu carrego. Então eu sinto que é uma dinâmica muito, muito sutil e adorável que acontece dentro da meditação Raja Yoga. Muito, muito interessante e inspirador. Você mencionou, eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, de uma certa forma, a partir das coisas que você falou, mas na prática o que acontece é que a vida se tornou tão rápida, tantas coisas acontecem, as pessoas estão envolvidas com os seus próprios negócios, e nós ouvimos esta expressão ser usada, mas parece que não é suficiente saber o que está acontecendo no mundo. É como se nós estivéssemos num outro planeta, não existe um sentimento instantâneo de empatia pelo que acontece. O que acontece no outro lado do mundo, de uma certa forma, parece que não me toca, que não toca o coração da maioria das pessoas. E isto vai um pouco contra esta ideia de que um dos aspectos que as Nações Unidas mencionou neste Dia Internacional da Meditação é este conceito de que todos nós somos uma única família mundial. Como é que este conceito ele pode ser alguma coisa prática e não que nós apenas ouvimos as notícias, mas de fato não conectamos e não temos empatia com o que está acontecendo no outro lado do planeta? Veja, nós nos tornamos um mundo de imagens em monitores. Como é que você pode ter empatia por alguma coisa que você está vendo num monitor? E você, então, você é tão programado para pensar que qualquer coisa que acontece, que passa no monitor, é um filme. E aquilo está distante de mim. Está distante do tempo, do espaço e de tudo mais. Eu sou simplesmente assistindo aquilo. E há muitas pesquisas que demonstram que se você vê violência de novo, de novo, de novo no seu monitor, que quer que seja que você está vendo de novo e de novo, você se torna tão condicionado àquilo que você se torna emocionalmente insensível àquilo. O bullying nas escolas, por exemplo, porque você está tão programado a dizer que é assim que um bully deveria ser, é isso que um bully faz, você vê aquilo acontecendo e não faz nada a respeito daquilo. Você vê como cidades estão cheias de crime. Você vê isso de novo, de novo, de novo na televisão. E quando você está caminhando na rua, por exemplo, em Nova York, e você vê que alguém está sendo atacado, você atravessa a rua. Você finge que você nem viu aquilo. Então, para mim, é isso que acontece conosco. Nós nos tornamos dessensibilizados. Porque muito do que nós fazemos no nosso mundo hoje está nos encorajando a fazer isso através de um monitor.
E isso não é apenas para os países do primeiro mundo. Eu nem sei se eu estou dizendo de forma correta ou se hoje esses países são chamados países de primeiro mundo, mas não é só para os países desenvolvidos, mas você vai para um vilarejo na Índia, por exemplo, e o que você encontra lá é que as pessoas têm os seus smartphones e eles estão olhando para tudo através dos seus telefones. E essas são pessoas pobres vendendo nas ruas, mas elas também têm os seus fones. Então, essas coisas estão disponíveis para todos hoje. E o que eu sinto é que isso está dessensibilizando as pessoas. Tornou o nosso mundo uma vila global, por um lado, em termos de informação, supermercados, tudo está ao toque de um dedo. Mas o que isso fez para nós como seres humanos? O que isso fez para nós como almas? Então eu sinto que este conceito inteiro de que nós somos uma família única humana está surgindo mais e mais como um conceito muito bonito, mas se nós simplesmente vemos isto através de países, através de gêneros, através de religiões, ou através de nacionalidades, através de culturas, através de orientação política e através de background social e posição social, nós sempre estaremos divididos. E para mim, este conceito de uma família mundial é mais como uma árvore. E há um ser que nos unifica, que nos une nesta árvore, que está abaixo das raízes dessa árvore, que eu chamo de semente. E a semente da árvore do mundo humano, se eu reconheço a semente, então eu terei uma conexão espiritual com cada ser da árvore. E eu acho que é aí que esse conceito de família mundial começa. Nós temos que nos remover daquilo que se tornou muito limitado para nós, que são nacionalidades e profissão e religião e todas essas coisas. Eu tenho que olhar para aquela que é a identidade real com a qual eu tenho que estar conectada, com a qual eu posso me conectar nesse indivíduo. Então, eu não vejo um indivíduo baseado em identidade física, mas eu vejo e me relaciono com ele em termos da identidade espiritual deles, porque esta é a verdadeira identidade. E se eu puder me conectar com aquilo e ver que nós todos, de fato, somos um, que nós somos uma única família, então este conceito, e nós compartilhamos as mesmas coisas como almas, compartilhamos a mesma forma, que é a forma de luz, compartilhamos os mesmos pais, que é o Ser Supremo, compartilhamos as mesmas qualidades inatas, que são paz e amor e felicidade. Você pode não ver isto, mas está lá de uma forma dormente dentro de nós, latente dentro de nós. E nós vemos este mundo como um campo no qual nós estamos desempenhando as nossas ações, expressando as nossas ações. Vemos um ao outro como irmãos, não vemos uns aos outros como inimigos, que é o inimigo, não é a alma, o inimigo é a raiva. Qual é o inimigo? Não é a alma, o inimigo é a ganância na alma. Então eu começo a procurar pelas coisas, ou ver as coisas a partir de uma percepção diferente que me capacita a ver o que é bom no outro, mesmo se for apenas 1% que eu estou vendo que é bom. Será que eu consigo manter este 1%? Será que eu consigo ver aquela pessoa como um ser espiritual com dignidade, mesmo que seja muito, muito pouquinho, esteja quase apagado, eu ainda posso me conectar com aquilo, ter aquela visão deles. E aí eu acho que numa família nós temos alguns irmãos ruins, bons irmãos, irmãs ruins, boas irmãs, tem aqueles que são ruins, feios e fracos, mas a gente lida com tudo isso, e eu lido com uma perspectiva de que talvez ele não seja uma boa pessoa, mas ele é o meu irmão. Ela pode não ser uma boa pessoa, mas ela é a minha irmã. E então, se eu simplesmente olhar para isso a partir de uma perspectiva física, eu não vou ter a empatia, eu não vou ter a compaixão, eu não vou ter a aceitação.
Mas se eu olhar mais a partir de uma perspectiva espiritual, então eu poderia dizer, você sabe do que mais? Deixe-me conectar com um nível que eu não vou ser afetada pelo que está acontecendo com eles, mas ao mesmo tempo, se amanhã eu tiver que estar em uma posição, se amanhã eu estiver em uma posição na qual aquela mesma pessoa que está fazendo alguma coisa realmente ruim voltasse para mim buscando ajuda, eu vou ter aquela generosidade para ajudá-lo. E eu gostaria de terminar esta questão de uma família mundial. Quando o 11 de setembro aconteceu em Nova York, primeiramente eu vi aquilo na televisão e eu vivo em Nova York. Aconteceu em Nova York. Eu vi na televisão, mas ainda era como um filme, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Até o momento em que eu fui até o local aonde aquilo aconteceu, Ground Zero, e você só podia chegar até um certo ponto. E quando eu estava olhando, é como se a Idade do Ferro tivesse colapsado, todos os materiais escuros e cinzas, e às vezes as cinzas elas parecem brancas, então uma mistura de diferentes cores que mostrava uma Nova York completamente diferente, porque você via literalmente a Idade do Ferro colapsada. E quando eu estava andando pelas calçadas, pelas ruas, e tinham fotografias das pessoas, você viu essa pessoa, você encontrou com essa pessoa, e eu tive esse pensamento muito forte de que há pessoas aqui de tantos países diferentes, porque em Nova York se ontem essa pessoa era uma pessoa ruim e hoje aquela mesma pessoa ruim emergisse de alguma daquelas fotografias e ficasse de pé na minha frente, como é que eu veria essa pessoa? E eu acho que é isso que é empatia, é isso que é compaixão. Você não vê as pessoas baseadas nas más ações que eles fizeram. Se você tem essa prática de olhar para eles espiritualmente, mas você eles como seus irmãos e irmãs que passaram por das experiências mais traumáticas, e eu estava lá para ajudá-los. Eu tenho que estar lá para segurar nas mãos deles. Eu tenho que estar lá para dar uma resposta para eles e não simplesmente tratá-los como se eu tivesse visto eles ontem. E eu acho que esse tipo de desastre desperta esse tipo de realização, em que quando você escolheu um caminho espiritual, ele ensina você a fazer isto numa base regular diariamente. Quando você vê alguém, por exemplo, sendo atacado numa rua, você não finge que aquilo não aconteceu. Ou se você está lá na sua sala e seus filhos estão brigando e você diz, deixa que eles briguem e eu vou resolver. Não, você tem uma empatia, uma compaixão, um nível de aceitação e amor e que dá força para as pessoas. Elas sabem que você está lá presente para elas, porque você vê as coisas de forma diferente. Então é assim que eu vejo esse conceito de uma única família mundial. Nós estamos chegando perto do final e nós estamos gravando esta conversa no final de 2024, quase princípio de 2025. Algumas pessoas vão assistir isso em 2025, 2026, a gente não sabe quando elas vão assistir, mas de uma certa forma, cada dia é um novo começo, cada dia é uma nova oportunidade. Quando a gente olha para 2025, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Qual seria uma mensagem que você daria para um novo começo, para um recomeço? Eu diria que, naturalmente, cada dia é um novo começo. Mas para 2025, eu diria que cada momento é uma questão de momento.
Então, deixe que haja uma pausa periódica no seu dia, porque você não sabe quando aquele momento ele vai chegar, mas você vai ser capaz de entrar e estar naquele momento. Então, eu digo que cada momento oferece alguma coisa para você e não deixe que isso simplesmente passe, não se torne tão ocupado, tão preocupado, que você não esteja presente no momento. Esteja presente no momento, haverá muitos momentos surgindo no seu caminho ao longo de 2025 e além. E naqueles momentos eu diria pause e sinta o poder da pausa. E este poder, basicamente, é como se você estivesse entrando sob a luz do sol e você vai experimentar esta iluminação do amor de Deus e você vai se preencher naquele momento ao estar e vai sentir que você está na presença do belo. E eu acho que isso que 2025 está nos oferecendo, momentos onde nós poderemos estar sob o amor de Deus e sentir a beleza dessa presença. E isto criará dentro de nós essa conexão da qual eu falava anteriormente, de uma família universal, esta conexão de pertencimento. E quando há uma conexão de pertencimento, uma coisa natural para os seres humanos é quererem fazer alguma coisa. Mas não veja como uma oportunidade de fazer algo, veja como uma oportunidade de oferecer algo, um presente que você pode oferecer, aonde aquela oportunidade de serviço surge do seu coração, surja com humildade, sirva com humildade. Humildade não é fraqueza. Humildade, na verdade, é uma virtude muito poderosa, porque para que a humildade exista e para que você ofereça um presente para os outros e para o mundo, você precisa ser criativo. E eu acho que um ato de serviço, humildade, é ser criativo e altruísta. Crie atos de altruísmo. E este é a principal conexão que nós podemos ter numa era de incertezas, numa era de conflito e de crises, porque isso vai acalmar os corações das pessoas. E os corações das pessoas estão em necessidade de cura. Então essa seria a minha mensagem para 2025. Para a gente valorizar estes momentos. Você gostaria de nos guiar em um momento de paz, uma demonstração de como nós podemos criar esses momentos de silêncio e de conexão? Vamos simplesmente pausar onde quer que você esteja, simplesmente coloque tudo de lado. Você ainda pode estar de pé, você pode estar sentado, você pode estar deitado na sua cama, pode estar caminhando na rua, mas simplesmente relaxe. Sinta o seu corpo relaxando na sua posição de caminhada ou em qualquer posição em que você esteja. Simplesmente sinta o seu corpo relaxando naquela posição. E visualize o brilho, ser brilhante que você é no centro da sua testa. Esteja presente no momento. Este momento me abre para receber a luz da fonte, assim como os raios do sol alcançando o centro da minha testa, e eu sinto esse calor. E da mesma forma, eu sinto uma corrente vindo da fonte do divino e sendo recebida por este ser brilhante que eu sou, esta centelha que eu sou. Eu me sinto iluminada. E esta iluminação
é experimentada como estando na presença do amor de Deus. Eu sou nutrida. Eu me sinto forte. Eu me sinto amada. Eu sinto um amor sem limites. Eu sinto que este amor está alcançando o meu ser através dos meus olhos, emerge através dos meus olhos e toca outros seres através dos seus olhos e cria uma conexão calorosa na atmosfera que me circunda. Há poder nesta pausa, e esta pausa torna este momento especial. Obrigada. Muito obrigada, Sister Gayatri. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Se você quer saber mais sobre a meditação Raja Yoga, sobre valores, sobre todos esses aspectos que a Sister Gayatri mencionou, nós vamos colocar o website internacional da Brahma Kumaris na descrição deste vídeo e você pode acessar e simplesmente espalhe esse vídeo o máximo que você puder, de forma que mais pessoas podem ser beneficiadas pela sabedoria, pela beleza e pela profundidade da experiência de Sister Gayatri. Muito, muito obrigada.